Ciclo de aprendizagem, saúde mental e emocional. Ciclocast, reflexões que transformam. Imagina, a seguinte cena. Tem uma âncora incrivelmente pesada, amarrada no fundo do mar, te puxando para baixo. Nossa, uma imagem bem claustrofóbica. Muito, né? Mas aí entra o grande paradoxo. Por algum motivo bizarro, a mente humana trabalha incansavelmente para nos convencer de que essa âncora é a única coisa que nos mantém seguros. É um paradoxo brutal mesmo. E é exatamente por isso que certas pessoas ocupam um espaço tão profundo dentro de nós. Mesmo quando é evidente que a conexão está sugando qualquer traço de alegria ou de paz, soltar, parece uma sentença de morte. Parece que a própria sobrevivência está em risco. Exato. Então, a nossa missão nesta análise profunda de hoje é desatar esse nó. O grande objetivo é decifrar de uma vez por todas como a gente pode identificar se os padrões de apego atuais cruzaram a linha, e se tornaram ativamente prejudiciais ao nosso próprio bem-estar. Uma missão e tanto. Sim. E para investigar isso, a base da nossa discussão é um estudo fascinante da psicóloga clínica e professora Maria do Socorro Xavier Travassos Barbosa. O título é Apego Emocional, como o cérebro cria vínculos, que faz um cruzamento incrível entre a psicologia pura e a neurociência mais dura. O que é fascinante aqui é que essa investigação é obrigatória para qualquer um que busque algum nível de autoconhecimento. Porque nós costumamos tratar o apego como poesia, né? Com certeza, a gente coloca tudo na gaveta do romantismo. Pois é, a gente romantiza o inexplicável. Mas a realidade é de uma frieza biológica impressionante. O apego é, antes de qualquer coisa, um mecanismo de sobrevivência extrema da nossa espécie. Sobrevivência pura e simples. Sim? Pensa bem, um bebê humano nasce completamente indefeso. Se ele não criar um vínculo que obrigue um adulto a cuidar dele, ele simplesmente não sobrevive. Ele não tem como se alimentar, se proteger, nada. Nada. Então, para diagnosticar se um vínculo, hoje, lá na vida adulta, é nocivo, o primeiro passo é reconhecer que as regras desse jogo, elas não foram escritas agora. Elas vêm de muito antes, né? Exatamente. Elas foram gravadas na arquitetura do nosso cérebro, lá nos primeiros anos de vida. Nós precisamos abrir o arquivo original. Porque a infância não é só uma fase de memórias vagas. O cérebro infantil, na verdade, ele é uma máquina de compilação de dados. Uma máquina implacável. Ele atua como um gravador que não desliga nunca, registrando meticulosamente cada interação. E a neurociência do desenvolvimento nos mostra que, nos primeiros anos, o cérebro está criando milhões de conexões sinápticas por segundo. Milhões por segundo, nossa. Sim, é uma velocidade absurda. E nessa fase, a mente não tem filtro, ela cataloga tudo. O que é um abraço, o que é um tom de voz calmo, o que significa ter comida quando sente fome. Tudo entra no sistema. Tudo. Mas a tragédia silenciosa é que esse mesmo gravador é implacável com as ausências também. É aí que a coisa complica. Complicadíssimo. Se houve negligência, se teve um choro desesperado no berço que encontrou só o silêncio do quarto escuro. Se o afeto dos cuidadores era instável, um dia muito carinho, no outro explosões de raiva. Aquela imprevisibilidade assustadora. Sim. Tudo isso vira código. O cérebro pega todos esses dados e constrói o seu modelo interno de mundo. Ele basicamente define... então isso é o amor. E ele toma isso como verdade absoluta. Exato. E a partir daí, o cérebro adulto passa a ter um único objetivo oculto nas relações, que é buscar incansavelmente por aquilo que ele reconhece como familiar. Mas é aí que a biologia nos prega uma peça cruel, eu diria. Porque se o cérebro só busca o que é familiar, ele não faz nenhum juízo de valor ético ou emocional sobre esse padrão, né? Nenhum. Zero juízo de valor. O familiar nem sempre é um lugar seguro. Se o padrão familiar for, um ambiente de tensão constante, o cérebro vai ativamente buscar e até se sentir confortável, entre aspas, nessa tensão.
Porque o cérebro humano é uma máquina desenhada para economizar energia. A previsibilidade economiza glicose. É tudo sobre eficiência energética. Totalmente. Processar o novo, o desconhecido, gasta muita energia e gera um estresse adaptativo enorme. Entendi. Então, do ponto de vista estritamente neurológico, o cérebro prefere 1000 vezes um inferno previsível, com regras que ele já sabe como jogar, do que um paraíso desconhecido que exige novos mapeamentos sinápticos. Nossa, isso faz muito sentido. Se a rejeição era a norma, a mente aprende a coreografia da rejeição. Perfeitamente colocado. Ela decora a dança. Vamos desempacotar isso com uma imagem do dia a dia. É tipo o sistema de preenchimento automático do celular atuando nas nossas emoções. Adorei essa analogia. Né? O dicionário do corretor ortográfico foi programado lá nos primeiros anos. Aí a pessoa entra em um relacionamento adulto, abre a caixa de texto da vida e tenta digitar a palavra conexão. Ela tenta fazer o certo. Mas como o dicionário base foi alimentado com negligência no passado, o cérebro entra no piloto automático. Ele vai lá, apaga a palavra conexão e preenche a frase com ansiedade ou dor. Sim, ele corrige para o que ele conhece. Exato. E a pessoa continua aceitando essa sugestão repetidamente, moldando relacionamentos destrutivos simplesmente porque é a única palavra que o sistema reconhece de imediato. E cada vez que a pessoa cede a esse preenchimento automático, a via neural que sustenta esse comportamento, ela fica mais espessa e mais rápida. O caminho fica mais asfaltado. Exato. Agir por impulso ou perceber uma repetição exaustiva de dinâmicas dolorosas com parceiros diferentes é o primeiro grande alerta. É a bandeira vermelha. É a prova de que a relação atual não está sendo conduzida por duas consciências adultas, mas sim por crianças interiores operando no piloto automático. Tentando resolver coisas do passado. Tentando desesperadamente resolver traumas antigos no corpo de adultos. É nesse espaço de não consciência que o apego deixa de nutrir e passa a aniquilar o bem-estar. Isso nos leva a uma questão muito prática agora. Porque a teoria faz todo sentido. Mas na complexidade do dia a dia, como a gente separa as coisas? É o grande desafio. Se o cérebro é esse buscador cego pelo que já conhece, qual é a régua para medir o que estamos vivendo agora? Como diferenciar, na prática mesmo, um apego que serve como alicerce para a vida de um padrão de dependência emocional que destrói a saúde mental? A grande métrica para fazer esse diagnóstico é observar a balança entre autonomia e anulação. Autonomia e anulação, certo? Essa é a linha divisória. Em um cenário de apego genuinamente saudável, a fundação é a soma. As pessoas constroem um espaço compartilhado, mas as fronteiras do eu permanecem intactas. Cada um ainda é uma pessoa inteira. Sim, existe um incentivo para que a individualidade floresça. Já na dependência emocional, a dinâmica sofre uma mutação terrível. A pessoa se perde, né? Ouve-se muito o termo anulação, mas mecanicamente isso significa que a pessoa passa a podar a própria personalidade para caber num molde que ela acredita que vai garantir a permanência do outro. Nossa! O espaço do eu é engolido pela necessidade de manter o nós. Vamos materializar isso. Pensa, sei lá, em uma terça-feira comum. Uma pessoa que aos poucos para de escutar as músicas que ama porque o parceiro critica. Um clássico, começa nos detalhes. Pois é. Depois, os finais de semana passam a orbitar exclusivamente em torno dos hobbies do outro. As amizades antigas vão sendo deixadas no vácuo no aplicativo de mensagens, porque qualquer tempo longe da relação parece um risco. O isolamento vai acontecendo. A pessoa não apenas cede espaço, sabe? Ela ativamente desmonta a própria identidade, tijolo por tijolo, até se transformar em um espelho das vontades alheias. É um apagamento voluntário, só que justificado sobre o pretexto do amor. E esse apagamento é o sintoma comportamental de um motor muito específico operando lá nos bastidores. Qual motor? O medo. O apego saudável é movido pela leveza de ter um porto seguro. Sabe, você sabe que pode sair para explorar o mundo porque o porto estará lá na volta. Dá uma tranquilidade. Dá paz. A dependência, ao contrário, tem como combustível exclusivo o medo. E existem 3 medos crônicos que sustentam essa engrenagem. Quais são? Primeiro, o medo ininterrupto de perder a pessoa.
Segundo, a sensação esmagadora de não ser suficiente ou interessante o bastante para mantê-la ali. E terceiro, o terror absoluto e paralisante de ficar só. É um peso enorme para carregar todos os dias. Imenso. Toda a anulação que descrevemos acontece como uma tentativa desesperada de aplacar esses 3 medos. Então, o que tudo isso significa? Eu entendo a teoria do medo como motor da dependência, claro, mas isso me gera um incômodo real. Como assim? Sendo muito honesta, o medo tem uma utilidade biológica inegável. Se uma leoa não tivesse medo de perder a sua cria, ela não patrulharia o território. Sim, um instinto de proteção. Ter medo de perder alguém que amamos não é a reação mais natural do mundo. Se um indivíduo deita a cabeça no travesseiro e sente um frio na barriga só de imaginar a vida sem o companheiro, nós vamos automaticamente colocar um rótulo clínico na testa dessa pessoa e chamá-la de dependente emocional. Essa é uma pergunta excelente e uma distinção fundamental para não patologizarmos a experiência humana normal. Ufa, ainda bem. O medo, na sua forma pura, é apenas informação. É um sinal de trânsito. Sentir a possibilidade da perda nos faz valorizar o presente, nos faz cuidar da relação. Nos mantém atentos. Exato. O abismo da dependência emocional não se abre no momento em que a emoção do medo surge. Ele se abre quando perdemos a capacidade de compreender e metabolizar esse medo, permitindo que ele assuma o controle da direção. Entendi. É quando o medo deixa de ser um conselheiro no banco do passageiro e assume o volante do carro. Exatamente isso. Na dependência, o medo natural sofre uma mutação para uma ansiedade de estado crônico. O sinal de alerta nunca desliga. Fica buzinando o tempo todo. O tempo inteiro. E a resposta comportamental a essa ansiedade é a necessidade de microgerenciar e controlar. O controle. A pessoa tenta controlar as redes sociais do parceiro, as companhias, o tom de voz, o tempo de resposta das mensagens. Tudo se torna uma estratégia elaborada de contenção de danos para evitar o abandono. Vira um trabalho de tempo integral. Um trabalho exaustivo. O apego deixa de ser um lugar de encontro entre duas pessoas e se transforma em uma prisão de segurança máxima, onde o dependente atua simultaneamente como o prisioneiro aterrorizado e o carcereiro controlador. Nossa, forte isso. É triste porque a relação deixa de ser com a outra pessoa, passa a ser uma relação com o próprio pavor. Mas existe uma peça nesse quebra-cabeça que me frustra, sabe? Nós falamos muito sobre a psicologia da coisa, sobre o medo e o controle. Só que quem já viveu uma crise de ansiedade por causa de uma mensagem visualizada e não respondida, sabe que a sensação não é só mental. Longe de ser só mental. É físico. O estômago afunda, a respiração fica curta, as mãos começam a suar. Tem que existir algo palpável, uma engrenagem no corpo que sequestra a razão e faz a pessoa agir como se estivesse diante de um risco de morte iminente, mesmo sabendo lá no fundo da consciência que é só um atraso bobo de 10 minutos. O que você acabou de descrever é o retrato perfeito de um sequestro límbico. Sequestro límbico? Sim, e ele é orquestrado pela amígdala cerebelar. A amígdala é uma estrutura minúscula, do tamanho de uma amêndoa, que fica localizada nas profundezas do nosso lobo temporal. E o que ela faz exatamente? A função primária dela é atuar como um sistema de radar de ameaças do cérebro. Ao longo de toda a nossa evolução, ela foi o que nos protegeu de predadores. Então ela é útil? Muito. O problema é que a amígdala não diferencia uma ameaça física, real, como um leão, de uma ameaça emocional severa. Lembra dos arquivos da infância e do preenchimento automático que comentamos? Lembro, o corretor ortográfico quebrado. Isso. Se a fundação emocional de alguém foi construída sobre rejeição ou abandono, a amígdala dessa pessoa é fisicamente hiperreativa no contexto afetivo. Aqui é que fica muito interessante. A amígdala, ela funciona como um detetor de fumaça instalado na nossa casa mental, né? Mas um detetor que está profundamente traumatizado. Uma analogia perfeita. Porque, pensa bem, se no passado houve um incêndio real, digamos, uma infância com negligência aguda, o sensor ficou descalibrado para o resto da vida. Sensível demais. Sim. Hoje, se a pessoa está no banheiro, liga o chuveiro e sobe um vapor quente totalmente inofensivo,
a sirene começa a berrar em volume máximo. O vapor é só o parceiro que foi dormir sem dar boa noite, mas a amígdala entende que a casa inteira está pegando fogo. E a mecânica fisiológica que se segue a esse falso alarme é devastadora no corpo. O que acontece fisicamente? No milissegundo em que a amígdala interpreta a mensagem não respondida como um sinal de abandono iminente, ela envia um comando urgente para as glândulas adrenais. E aí vem a química. Elas inundam a corrente sanguínea com cortisol e adrenalina. O ritmo cardíaco dispara imediatamente para bombear sangue para os músculos, a digestão para... É a reação de luta ou fuga. Exato. O corpo se prepara fisicamente para lutar pela vida ou fugir correndo. Mas o pior efeito colateral desse banho químico é que ele literalmente desliga o acesso ao córtex pré-frontal. Que é a parte lógica, certo? Exatamente. É a área do cérebro responsável pelo pensamento lógico, planejamento e regulação emocional. Isso que não adianta dizer para alguém em crise, tipo, calma é só uma mensagem. A parte do cérebro capaz de compreender a palavra calma está fora do ar. Literalmente fora do ar. Sem energia, sem conexão nenhuma. A racionalidade é colocada no modo avião. Modo avião. É nesse exato momento que a espiral de pensamentos catastróficos toma conta. A mente que não desacelera não é uma falha de caráter ou falta de força de vontade da pessoa. Não é drama. De jeito nenhum. É uma cascata neuroquímica acontecendo em tempo real dentro dela. A pessoa faz exigências absurdas, explode de raiva ou se humilha implorando atenção, operando em reações puramente instintivas. O instinto de não morrer. Sim, o comportamento pode parecer insano para quem vê de fora, mas para a biologia interna daquela pessoa naquele instante é uma tentativa literal de sobreviver à aniquilação. Mas olha, isso levanta um paradoxo que beira o desespero. Qual? Porque se a arquitetura do nosso cérebro foi moldada sem o nosso consentimento lá na infância, e se a amígdala tem o poder físico de sequestrar a nossa razão e inundar o nosso sangue com hormônios de estresse, antes mesmo que a gente possa formular um pensamento lógico, Eu vejo onde você quer chegar. nós somos reféns da nossa própria biologia. Quer dizer, se o sistema já está viciado em reconhecer a dor como familiar, a gente está condenado a repetir essa coreografia até o fim da vida. Seria uma conclusão incrivelmente sombria. Mas é aqui que a neurociência contemporânea nos oferece a rota de fuga. Ainda bem que tem uma saída. O conceito central que desmonta essa ideia de destino biológico inescapável é a neuroplasticidade. Neuroplasticidade? Durante muito tempo na história da medicina, acreditava-se que o cérebro adulto era como cimento seco. Uma vez moldado, suas estruturas eram fixas e imutáveis. Pau que nasce torto, morre torto. Era o que se pensava. Mas hoje, nós temos a comprovação empírica de que o cérebro é altamente maleável. Ele se adapta. Ele é capaz de criar novas sinapses, reorganizar rotas neurais e, incrivelmente, podar ou enfraquecer conexões antigas que não servem mais até o último dia da nossa vida. Isso dá uma esperança imensa. Dá sim. Os padrões de dependência emocional, por mais profundos que sejam os sulcos que eles deixaram na mente ao longo de décadas, não são sentenças definitivas. A teoria da plasticidade é maravilhosa, claro, mas na trincheira do dia a dia, quando o peito está apertado e o alarme do detector de fumaça já soou, a sensação não é de que o cérebro é maleável, a sensação é de rigidez total. O corpo grita o contrário. Como a gente transforma esse conceito científico em uma ferramenta de libertação real? Porque pensa bem, se o cérebro tem mecanismos para organizar informações, por que a gente simplesmente não decide apagar o padrão ruim e pronto? Nós não temos um botão de deletar para a via neural da rejeição infantil, né? Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente entende que a plasticidade não funciona por exclusão pura e simples. Ela funciona por sobreposição e competição neural. Como assim, competição neural? Existe um princípio clássico da neurociência conhecido como a lei de Hebb, que diz, de forma simplificada, que neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. Tá, e na prática? Na prática, toda vez que o vapor do chuveiro dispara o pânico de abandono e a pessoa reage cedendo ao impulso de vigiar o parceiro nas redes sociais, ela faz a eletricidade percorrer a mesma estrada velha de sempre. E isso fortalece o caminho. Fortalece e asfalta ainda mais essa via prejudicial.
A mudança prática, a verdadeira reconfiguração do sistema, ela começa no milissegundo de pausa entre o estímulo e a reação. Ah, é criar atrito no sistema de preenchimento automático. Exatamente. Em vez de aceitar a sugestão imediata do celular de preencher a palavra com ansiedade, a gente para e digita letra por letra a palavra correta, mesmo que doa ou que demore mais. Perfeito. O processo é inserir a consciência como um bloco de cimento na rota automática. Frear a inércia. Sim. Quando o alarme dispara com o atraso da mensagem, em vez de se deixar arrastar pela onda de cortisol, a pessoa aprende a observar a sensação física. O simples ato de nomear a emoção já faz maravilhas. Nomear a emoção, tipo dizer em voz alta. Pode ser mentalmente. Pensar. Meu coração está acelerado porque a minha amígdala acionou um medo de infância, e não porque estou em perigo real agora. Isso força o córtex pré-frontal a voltar a receber fluxo sanguíneo. Aos poucos, a razão reassume o controle do volante. Exato. E ao não agir pelo impulso do desespero, nós literalmente matamos a via neural antiga de fome. Porque ela para de receber o estímulo. Ao respirar fundo, em vez de mandar 50 mensagens acusatórias em 1 minuto, nós megamos a eletricidade para aquela estrada velha da dependência. E o cérebro percebe isso? O cérebro, percebendo que aquela conexão não está sendo usada, começa a desmantelá-la e usa essa energia para reforçar a nova estrada da resposta consciente. A amígdala vai lentamente aprendendo que nem todo silêncio é um prelúdio para o abandono. É quase como adestrar a própria mente. A repetição constante de novas escolhas diante de velhos gatilhos diminui progressivamente aquele ruído interno ensurdecedor. E diminui também aquela sensação esmagadora de culpa que sempre acompanha as crises de dependência, né? Com certeza. O cérebro substitui reações cegas de sobrevivência por escolhas fundamentadas em responsabilidade afetiva. É um trabalho exaustivo, semelhante à fisioterapia de um músculo atrofiado, mas é o único caminho que devolve a posse do próprio bem-estar ao indivíduo. E essa capacidade de reconstrução amarra de forma muito brilhante todo o terreno que cobrimos até aqui na nossa investigação. Fecha o ciclo. Para quem começou essa jornada se perguntando como identificar se os próprios padrões de apego são prejudiciais, a síntese prática é o teste de contraste diário. A balança que comentamos. É a coragem de olhar para o reflexo no espelho e procurar as evidências da autonomia contra a sombra da anulação de si. É dissecar os motivos que sustentam as escolhas dentro da relação. O que predomina é o acolhimento seguro que expande a vida ou é a gestão desesperada do medo que encolhe quem a gente é? Essa é a pergunta que não quer calar. E o maior alívio que podemos tirar de toda essa complexidade neurobiológica é saber que a anatomia não dita o nosso destino final. Entender a mecânica do cérebro, desde a programação infantil até as explosões químicas da amígdala, sabe, não serve para justificar o sofrimento ou nos fazer de vítimas. Serve para dar clareza. Serve para nos armar com a liberdade de reescrever as regras. Quando a pessoa entende os botões que estão sendo apertados lá dentro, ela finalmente adquire a capacidade de retirar a mão do próprio sistema de alerta e parar de apertar o botão do pânico. E essa capacidade de reescrita contínua nos empurra para uma reflexão final que, confesso, desafia muitas das nossas noções sobre o amor e a estabilidade. Me conta, qual é a provocação? Bom, nós sabemos agora que a neuroplasticidade molda a estrutura física do cérebro em resposta à repetição. Nossas mentes se adaptam biologicamente ao ambiente que frequentamos com mais assiduidade. Certo, o cérebro se molda ao que é frequente. Pensando nisso, será que, para um sistema nervoso central que passou a vida inteira submerso e viciado nas montanhas russas de cortisol geradas pelo caos, pela incerteza e pela dependência emocional constante... O inferno familiar. Isso. Será que um relacionamento verdadeiramente maduro, pacífico, onde existe respeito aos limites e segurança absoluta, pode nas primeiras tentativas parecer fisicamente insuportável, chato ou até despertar uma sensação estranha de que
tem algo errado ali. Nossa! Simplesmente porque o cérebro ainda não desenvolveu as vias neurais necessárias para conseguir reconhecer a paz como seu novo padrão de conforto familiar. Caramba, essa é uma constatação que ecoa e perturba as nossas certezas. Exige ser processada com muito cuidado. Será que a gente foge da paz porque acha que ela é chata? Fica aí a questão. Um belo exercício de reflexão. Nós deixamos essa semente de dúvida e reflexão profunda plantada enquanto continuamos a nos surpreender com as engrenagens ocultas da biologia e com a imensa resiliência humana em reaprender a amar de formas que não nos destruam no processo. Agradecemos imensamente a companhia e a mente aberta de cada um que esteve conosco nesta análise profunda. Até breve. Obrigado e até a próxima. Ciclo de aprendizagem, saúde mental e emocional. Ciclocast. Reflexões que transformam.